Boa noite. O governo angolano acusa a empresa de Isabel dos Santos de fazer declarações falsas. Jovens angolanos marcham contra o desemprego no país. Proposta de lei sobre autarquias locais analisada no Kazenga. Está no ar o Raiar Notícias. Uma vez mais, boa noite. Mais de uma centena de jovens protestaram em Luanda e noutras províncias do país para exigir o cumprimento da promessa eleitoral feita pelo atual presidente da República, João Lourenço, de criar 500 mil empregos em Angola até 2022. Centenas de manifestantes marcharam no último sábado em 7 das 18 províncias contra o elevado índice de desemprego e exigem cumprimentos das promessas feitas pelo atual presidente João Lourenço durante a sua campanha eleitoral em criar 500 mil postos de trabalho. Primeiro é que eu sou desempregada. Segundo é porque eu vejo muitas pessoas que já se formaram e atualmente estão de emprego. Há muita pouca oportunidade de emprego para as pessoas e principalmente estou aqui porque para as pessoas com deficiência, então é uma luta constante. Eu já terminei há cerca de 2 anos e ainda não tenho emprego. Por esta causa é que eu estou aqui. Em 22 de julho de 2017, em plena campanha eleitoral para as eleições de agosto em Angola, João Lourenço prometeu que numa legislatura iria criar pelo menos 500 mil de empregos. O objetivo da manifestação era de chamar a atenção para o facto da maioria da população jovem angolana estar desempregada. O objetivo dessa manifestação é chamar a atenção às nossas autoridades sobre a problemática do desemprego e a exclusão social que ela causa. Então, por isso é que estamos aqui, como podem ver, para gritar, deixar as nossas vozes bem altas e mostrar o nosso descontentamento face ao índice elevado de desemprego. Diferente das outras, essa manifestação está a correr pacificamente? Claro, eu penso que, como tenho afirmado, há alguma mudança de comportamento mesmo por parte da Polícia Nacional e então talvez seja esse o resultado. Quando as consciências mudam, as ações também são positivas. O desemprego marginaliza foi a principal mensagem de protestos em várias províncias contra o alto desemprego em Angola. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, estima que 46% dos jovens estão sem trabalho. O Ministério dos Transportes acusou o Atlante Ventures, empresa ligada à empresária Isabel dos Santos, de fazer declarações falsas e de incapacidade financeira e técnica para a construção do porto da Barra do Dante. O governo angolano acusou a companhia Atlântico Ventures de fazer declarações falsas e de não ter capacidade financeira ou técnica para levar a cabo o projeto de construção da Barra do Dante. Segundo a nossa fonte, Atlântico Ventures está aparentemente ligada a Isabel dos Santos, filha do ex-presidente Eduardo dos Santos. O Ministério dos Transportes indica ainda que a companhia poderá ter sido criada para apenas um veículo para outros interesses. Mantenha-se deste lado, pois quando voltarmos vai ficar a saber que a Casa CE considera as autarquias locais como um avanço qualitativo na política nacional. Vamos para um curto intervalo e já voltamos. Até já. TV Raiar, por uma Angola radiante. Notícias. Grupo Parlamentar da UNITA visita Instituto de Luta contra a SIDA. Estas e outras matérias você vai poder acompanhar agora no principal serviço de informação da TV Raiar. Informando com verdade por uma Angola radiante. Sociedade. Boa noite, caros telespectadores. Estamos na segunda edição do programa Mundo de Mulher.
Bem-vindo à segunda parte do seu Raiar Notícias. As autarquias locais constituem um avanço qualitativo na política nacional, apontou na sexta-feira o vice-presidente da Casa CE, Lindo Bernardo Tito, durante a palestra promovida pela coligação no Centro Polivalente de Formação Profissional São João Calábria, na cidade do Ije. Segundo Lindo Bernardo Tito, vice-presidente da Casa CE, as autarquias visam criar novas fileiras de promoção política e da qualidade da elite política do país. Durante a palestra, afirmou também ser um sistema que viabiliza a participação dos cidadãos na definição das políticas públicas locais, bem como na sua mobilização para os desafios do desenvolvimento sustentável. Lindo Bernardo Tito apontou ainda as autarquias como sendo um instrumento de realização prática da reconciliação e unidade nacionais, na medida em que permitem o reagrupamento das pessoas em função dos interesses locais que reforçam a identidade nacional. Na ocasião, os presentes foram elucidados também do porquê das autarquias locais em Angola, como funcionam, como são escolhidos os autarcas, bem como apelou à participação ativa dos cidadãos no mesmo processo. De referir que depois de Luanda, Kwanza Sul e o Ije, a Casa CE desdobra-se nas demais províncias do país para esclarecer a visão da coligação política sobre as eleições autárquicas previstas para 2020. A proposta de lei sobre a institucionalização, a lei da tutela transferência de competências, organização das autarquias, eleições autárquicas e finanças locais estiveram sábado em análise no município do Kazenga, em Luanda, sob orientação do ministro da Administração do Território e Reforma do Estado, Adão de Almeida. Esta matéria vai abrir a síntese nacional. Acompanhe. No final dos debates, subdivididos em 3 painéis, Adão de Almeida disse terem colhido inúmeras contribuições que serão tidas em conta no processo da produção da proposta final do Governo, que será remetida à Assembleia Nacional. Segundo o ministro, este processo de auscultação representa uma clara noção de que a participação de todos é importante para se conseguir fazer um processo de todos e para todos na implementação das autarquias locais a partir de 2020. De acordo com Adão de Almeida, o caminho a percorrer até lá ainda é longo, mas todos estão a contribuir para a institucionalização deste novo modelo de gestão e organização administrativa ao nível do território nacional. Disse serem muitas expectativas e vontade de se introduzir este novo modelo, que é inequívoca, mas deve-se ter a consciência de que mudanças profundas exigem cautela, serenidade e tranquilidade, especialmente neste momento de se tomar decisões importantes. Esta vontade nos leva a sermos capazes de gerir, resolver melhor, mais fácil e rapidamente os muitos problemas existentes, onde o cidadão participe mais naquilo que é de todos, a gestão pública, argumentou o ministro. Para o governante, é necessário continuar com o espírito de participação neste e outros processos que possam acontecer com espreito que garanta a coesão e unidade em torno dos grandes programas nacionais. O governador da província de Luanda, Adriano Mendes de Carvalho, disse na ocasião que o exercício feito no Kazenga, um dos mais populosos de Angola, foi positivo para o enriquecimento deste importante documento das autarquias locais. Kazenga, um dos 9 municípios da província de Luanda, conta com 6 distritos urbanos, nomeadamente o Talaade, Ogiaenda, Kazenga, 11 de Novembro, Quimaqueza e Calauenda. Um dos principais assessores de segurança do presidente da França, Emmanuel Macron, foi acusado formalmente depois de ter sido divulgado um vídeo onde ele aparece a agredir um manifestante. Esta matéria vai acompanhar na síntese internacional. Após várias pressões, Emmanuel Macron despediu o segurança privado que o acompanhava em vários eventos. Alexandre Benalla, segurança de Emmanuel Macron, foi despedido e preso para interrogatório. Em causa está um vídeo que mostra imagens do antigo segurança do presidente francês com um capacete da polícia a agredir manifestantes durante as celebrações do 1º de maio em Paris. O vídeo, divulgado pelo jornal Le Monde, provocou a primeira grande crise política para Macron desde que assumiu o cargo no ano passado. Legisladores e oponentes políticos do presidente francês questionaram por que Benalla não foi demitido quando as autoridades presidenciais souberam do espancamento meses atrás.
A gravação mostra Benalla, que não é polícia, a usar um capacete policial nos protestos do 1º de maio. Cercado pela polícia anti-motim, ele arrastou brutalmente uma mulher da multidão e atirou várias vezes um manifestante ao chão. Numa primeira instância, Macron suspendeu segurança com 15 dias sem vencimento. O Le Monde revelou também que outros 3 polícias de Paris foram suspensos após terem cortado partes do vídeo das agressões e de as entregarem a Benalla, de acordo com o Eliseu. Duramente criticado durante várias semanas, o presidente francês suspendeu finalmente o segurança, mas viu-se obrigado a despedi-lo. De acordo com a classe política francesa, Macron incorre num crime por saber o que aconteceu em Paris e não ter feito uma participação às autoridades. Benalla acompanhava Emmanuel Macron desde a campanha eleitoral. Um candidato às eleições gerais no Paquistão, de 25 de julho, morreu neste domingo num ataque suicida na província de Khyber Pakhtunkhwa, no mais recente ataque contra políticos numa campanha eleitoral no país. Ikra Ullah Gandapur seguia de carro a caminho de uma manifestação de protesto contra a falta de progresso na investigação ao assassinato do seu irmão Israr Ullah Gandapur, que morreu num ataque suicida em 2013, quando foi atingido por uma explosão. Gandapur ficou ferido e foi levado para um hospital, onde morreu mais tarde. Segundo agências de notícias EFA, 2 polícias também ficaram feridos no atentado. O ataque é mais um dos que têm marcado a campanha para as eleições gerais que se realizam nesta semana. Agora vamos falar sobre o desporto. O 1º de agosto obteve um importante triunfo diante do Petro de Luanda para a revalidação do título no domingo último no estádio 11 de novembro em Luanda por 2-0 no jogo de destaque da 25ª jornada do Campeonato Nacional de Futebol da 1ª Divisão Girabola 2018. Esta matéria abre o compacto desportivo. Confira. As 2 principais equipas de futebol angolano entraram para o relevado com o objetivo de proporcionarem um bom espetáculo para os adeptos presentes no principal estádio do país, com capacidades para 50.000 almas. Quando menos se esperava, enquanto se fazia o estudo mútuo, foram os militares que adiantaram-se no marcador. Muito cedo, aos 3 minutos, numa jogada à saída do lado esquerdo, criada por Mongo, Razak, bem posicionado na área petrolífera, bateu com eficácia o guarda-redes Gerson. Aos 11 minutos, Jacques teve uma ocasião para ampliar o marcador, quando dentro da área recebeu o passe de Razak, mas não conseguiu levar a melhor sobre um defensor do Petro Atlético. Aos 27 minutos, o 1º de agosto ampliou para 2-0, com um cruzamento de Mongo a colocar para a cabeça de Mário, que fixou a bola para o fundo das redes sem possibilidade de defesa de Gerson. Este golo criou alguma instabilidade no seio do Petro, tanto no relevado como nas bancadas, que silenciou os torcedores vestidos de amarelo, azul e vermelho. Aos 39 minutos, o 1º de agosto esteve perto do 3º golo, numa jogada protagonizada por Jacques, que passou para Razak, mas este rematou ao lado da baliza do Petro, graças à intervenção do guarda-redes Gerson. Já na ponta final, para o intervalo aos 44 minutos, o Petro criou alguma instabilidade defensiva, com tentativas de remates, mas sem êxitos. Este resultado, favorável ao clube militar, bicampeão nacional, foi até o intervalo da partida, dirigida por um trio de árbitros internacionais comandados por Helder Martins. Após o refrescamento, o técnico do Petro Atlético, Beto Bianchi, deixou o seu compatriota Dinei no banco e colocou Carlinhos para dar outra frescura no meio-campo da formação do Catetão. O Petro, inconformado com o resultado, foi pressionando o último reduto do 1º de agosto e aos 58 minutos, o jovem Pedro rematou em direção à baliza, mas o nigeriano Ibukum, em ação defensiva, impediu o pior para a sua equipa. Aos 74 minutos, o Petro de Luanda, por intermédio de Tony, criou uma ocasião para reduzir o marcador, mas o guarda-redes da formação militar, com o último toque, impediu que a baliza fosse violada. Já por cima do minuto de compensação aos 5 minutos dado por Helder Martins, o 1º de agosto ficou reduzido a 10 unidades por expulsão do congolês democrático Bobo por agressão a Carlinhos. Com este resultado, o 1º de agosto reassumiu a liderança, agora com 43 pontos, menos um jogo e mais do que 2 do seu opositor da ronda.
E é com o desporto que colocamos um ponto final, mas prometemos voltar amanhã, informando com verdade por uma Angola radiante. Boa noite, fique bem.